ouvir mais um pouco da palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos abrir no Salmo de número 60. Salmo de número 60, um salmo que eu já li muitas vezes, mas tinha muitas coisas que eu não entendia. Até que resolvi buscar do Senhor e o Senhor me explicou. Diga glória a Jesus, e o Senhor vai nos explicar nesta noite. Salmo 60. Vamos ler todos juntos, mesmo que as traduções sejam diferentes. Ó Deus, Tu nos rejeitastes, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas feridas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que Te temem, para o invocarem no alto pela causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, e Judá é o meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, pela minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Glória a Jesus. Dá-nos graça, Senhor, para compreendermos a Tua Escritura e alcançarmos vida nesta compreensão, em nome de Jesus. Irmãos, a pregação que consegue esclarecer um texto bíblico produz vida. Salmo 119 e 130 diz assim: a exposição das Tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Os textos bíblicos não são fáceis de entender, quando pelo Espírito Santo é possível compreender. Isso traz vida e vida em abundância. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o texto começa dizendo ali: ó Deus, Tu nos rejeitaste, espalhaste, tem estado indignado, ó, volta-te para nós. O texto começa com pessoas que estão em derrota, que estão sofrendo ataques dos inimigos. Tem um textozinho antes do Salmo que é uma introdução. Os estudiosos se debatem muito em dizer se esta introdução faz parte dos originais ou não. Mas o que quase todos os comentaristas concordam é que esta passagem diz respeito a quando o rei Davi estava em guerra contra muitos inimigos. Em 2 Samuel capítulo 8, diz que Davi lutava contra muitos, eram os filisteus. Filisteus era um povo pequeno que morava na região litorânea ao sul de Israel, de onde vinha o Golias, o gigante da cidade de Gate, a cidade dos filisteus. Davi lutava contra os Moabitas. Moabitas e Amonitas eram descendentes de Ló, aquele sobrinho de Abraão, diz lá em Gênesis capítulo 19. Eram vizinhos daí ao oeste de Israel, ao sul, depois do rio Jordão, próximo do Mar Morto. Eram pessoas que viviam atacando o povo de Israel. Tanto que quando foram enterrar aquele homem perto da sepultura de Eliseu, e aquele cadáver acabou caindo na sepultura de Eliseu, e aquele homem ressuscitou. O cadáver caiu porque veio uma tropa de moabitas invadindo a terra, e aquele cortejo fúnebre saiu correndo e largaram o defunto. E então, para ver bem como esses povos eram invasivos,
eram inimigos mesmo de Israel. Tinha a Síria, que é o país que existe até hoje, cuja capital é Damasco, uma das cidades mais velhas do mundo. E tinha os Amalequitas, aquele povo escrito em Êxodo 17. Já vimos a história, quando Moisés subiu ao monte, ficou com as mãos estendidas, orando pelo povo. E tinha ainda os Edomitas, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eram muitos inimigos de todos os lados. Irmãos, e os judeus eram o povo de Deus, mas muitas vezes eles lutavam e perdiam a batalha. Na concepção deles era assim: se Deus estava com eles, eles tinham que ter vitória, mas de repente eles perdiam. E daí que eles escreviam esses salmos indignados e assim, uma pessoa assim desnorteada: mas Senhor, eu estou te buscando e perdi, o que aconteceu? Diga glória a Jesus. E os salmos, irmãos, são para o consolo da nossa alma. E daí nós conseguimos perceber que o que nós vivemos hoje, os crentes viveram no passado. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então há 3.000 anos atrás as pessoas já sofriam isso. Você está com Jesus e de repente você perde em alguma circunstância. É assim mesmo, irmãos, porque o justo vive da fé, não vive de circunstância. 2 Coríntios 5, andamos por fé e não por vista. Irmãos, se conversão garantisse ausência de problema, todo mundo se convertia, não por amor a Jesus, mas por conveniência. Agora, se converte e continua tendo problema, daí é só para quem ama Jesus mesmo. Diga glória a Deus. Louvado seja. Irmãos, e os salmos são manifestações sinceras de pessoas que sabiam expor a alma diante de Deus. Falei para os irmãos na entrevista com este psiquiatra, e este psiquiatra dizendo que tem muitos crentes com problemas interiores e emocionais, e são pessoas que não conseguem cura. E sabe por que não? Porque as pessoas não se abrem, porque tem muita gente crente que aprende a ter um discurso evangélico. A alma é toda torta e esquisita, mas o discurso dele é bom. E ele não dá o braço a torcer nunca. Dizer: você tem problema? Não, eu sou crente. Então um problemão lá. Só que os servos de Deus do passado, eles não eram assim. Eles estavam com problema e eles falavam para todo mundo. Eles abriam a boca. Por isso que os salmos são manifestações de pessoas sinceras. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Tiago 5 que quem confessa as suas culpas a outro alcança saúde, alcança cura. Diga glória a Jesus. Está com problema e não conta, isso é soberba. Quer vender uma imagem de perfeição? Daí, irmãos, a pessoa só tem prejuízo com isto. Irmãos, e Deus tanto gostava. Irmãos, e o profeta Abacuque: Senhor, até quando eu gritarei e tu não me ouves? Até quando eu direi violência e tu não me escutas? Ele dizia assim: parece que Deus é surdo. Mas Deus já dava a resposta, só que a resposta não era do jeito que ele queria, ele já se indignava de novo. E por que ele era profeta? Porque ele era sincero. Diga glória a Jesus. Uma das virtudes mais em falta: Senhor, faltam-nos homens sinceros, diz o Salmo número 12, gente sincera. Diga glória a Deus. Tem crente que vende a imagem assim de super-homem, nunca nenhum problema, ele tem nenhum problema, ele sempre está ótimo. Ele não é crente, ele é um mentiroso. Fazer misericórdia. Irmãos, sabe por que Jonas foi chamado profeta? Eu ficava pensando quando criança: mas esse sujeitinho era tão esquisito, por que Deus escolheu ele para ser profeta? Porque ele era sincero. Porque Deus disse para ele: vai para lá. Ele disse: não vou e vou para lá. Ele era sincero, ele não ficava embaçando. Fazia misericórdia. Tem gente na igreja que ouve Deus dizer: vai para lá, ele não vai nem para lá, e nem para lá, e nem para lugar nenhum. Fazia misericórdia. Tá aí porque Jonas era profeta. Fala assim: viu? Tem que ser sincero. Fala assim: tem que ser sincero. Diga glória a Jesus. Somente eram sinceros, mas por isso que eles alcançavam resposta de Deus e eles alcançavam cura. Irmãos, aqui o problema era grande. Essa história dessas lutas também está escrito em 1 Crônicas 19. Eu vou ler um pedacinho para os irmãos verem. E vendo Joabe, general do rei Davi, que a frente de batalha estava contra ele, por diante e por detrás,
Ele fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu socorrerei a ti. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Irmãos, quer dizer, a luta estava grande mesmo. Era inimigo pela frente, inimigo por trás. E sempre essas histórias bíblicas assim: o exército do inimigo é do tamanho do mundo, e o exército de Israel é Michru, que é desse tamanho. Mas o Deus de Israel é grande e poderoso, maior que qualquer exército. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós costumamos só pregar sobre as batalhas triunfais de Israel. Mas teve muitas que não tinham nada de triunfal, que era perda mesmo, que era prejuízo mesmo, e que era tristeza mesmo. Por isso que às vezes pode ser o caso de muitos terem uma falsa impressão do Evangelho, achar que crente não tem derrota. Tem derrota, mas tem em Jesus. Tem derrota, e daí no céu não tem derrota. Essa vida já acaba, eu fico com Jesus. Fala para você: eu prefiro Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Então tinham derrotas, e outra dizendo ali, abalaste a terra e fendeste. Irmãos, essas derrotas causavam fendas dentro do povo, fendas do pecado, deixavam o povo abalado. Ele diz assim: fizeste-nos beber o vinho da perturbação. A pessoa, por causa de um problema, irmãos, e muitas vezes o problema se levanta contra alguém. Diga glória a Jesus. E a pessoa está mal de saúde, não consegue emprego, não tem dinheiro, está com problema no casamento. Vira uma salada nisso. Daí que a pessoa diz: bebeu o vinho da perturbação, não consegue nem pensar direito. É nestas horas que tem que ter fé no Senhor. Quando não tiver luz alguma, confie no nome do Senhor. Está escrito no profeta Isaías. Diga glória a Jesus. Aos justos nasce luz nas trevas, diz o Salmo de número 112. Mas então, a pessoa fica perturbada. Irmãos, e quem não tem Jesus, sabe o que acontece nesses problemas? A pessoa, ela fica com doença do pânico, ela fica com trauma, ela fica com depressão, ela fica com medo. Mas um dos maiores problemas do ser humano é o medo. O medo não deixa a pessoa fazer nada, porque o inimigo e o problema e a ameaça é sempre maior. As pessoas se sentem ameaçadas. Irmãos, o medo é irracional, a pessoa não pensa. Quase misericórdia. Falei para os irmãos esses dias atrás, a meus colegas de serviço, eles têm assim, pavor de assalto. Se falam em assalto, só de conversar sobre isso, eles perdem o equilíbrio. Você fica, acorda, desespero assim, perde a respiração, se deixar daqui a pouco desmaia. Mas precisa de libertação isso, precisa de Jesus. Diga glória a Deus. Mas o crente tem problema, mas o crente fala, e fala para Jesus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Irmãos, e só de falar, o Senhor já está curando. Mas é falar para Deus. Para Deus. Fala para o irmão assim: para Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o salmo começa com um cântico de abandono. Tem outros salmos que começam também com um cântico de abandono. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus falou isso na cruz do Calvário. Repita comigo: muitas vezes o crente passa por situações de abandono. Ai, pastor, eu não creio nisso, sou crente. Está escrito isso na Bíblia, meu amado, não estou inventando. Diga glória a Jesus. Muitas vezes passa por situação de abandono. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não vê, parece que Deus não faz. E o que você tem que fazer nessa hora? Orar. Mas parece que Deus não ouve. Mas Ele está ouvindo, só parece. Diga glória a Jesus. É nesta hora, mas tem que clamar mesmo. Irmãos, os salmos são clamores fortes, assim, veementes, de pessoas buscando a Deus. Diga glória a Jesus. Serem pacientes na tribulação, diz em Romanos capítulo 12. É momento de clamar. Irmãos, versículo 4: deste um estandarte aos que te temem. Aqui o salmo já fala de Jesus. Repita comigo: Jesus é a nossa
bandeira. A pregação que fizemos esses dias atrás sobre Êxodo 17, também Moisés pôs o nome naquele lugar de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Aquele texto também fala de Jesus. Jesus é a nossa bandeira, é bandeira de vitória. O crente tem vitória. Só que esse versículo está nessa parte do Salmo de uma forma confusa, como se o salmista quisesse dizer o seguinte: Deus me deu uma bandeira de vitória, só que eu estou perdendo. Diga glória a Jesus. Você lê o versículo, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus, e a tua vida é uma derrota só. Pastor, será que Deus mente? Não. Será que a Bíblia mente? Não. Fica quietinho, ore ao Senhor, espere, diga glória a Jesus, glorifique, agradeça que esta fase já passa. Deus está provando a tua fé. Ai, pastor, mas essa prova não acaba nunca. Não reclame, senão demora mais. É que nem quem vai no médico tomar injeção, se endurecer o braço dói mais. Tem que relaxar. Diga glória a Jesus. Quem não quer ser paciente vai acabar indo para o hospital, daí vai ser paciente. Paciente do hospital. Faz misericórdia. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Acontece o problema, mas tem que ter fé em Deus. Não abre a boca para falar besteira. Deus não existe. Não fala. Deus fez o mundo. Só porque você não tem dinheiro no banco, Deus não existe. Se enxerga, meu filho. Deus fez Júpiter, Netuno, Saturno, Plutão. Só porque não tem dinheirinho na tua conta, Deus não existe. Faz misericórdia. Jesus amado. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é grande. Diga glória a Jesus. Aleluia. Se tem um problema, começa ali um cântico de abandono. A pessoa tem a bandeira da vitória, mas está perdendo. Diga glória a Jesus. E as pessoas sofrendo com a derrota. Mas daí ele já começa a clamar, versículo 5: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Ele estava pedindo por libertação. Irmãos, um dos clamores que nós mais temos que fazer é para que nós sejamos livres. Tem muita gente presa em trauma de infância, em problema com pai e com mãe. Irmãos, tem gente que tem problema faz 50, 60, 70, 80 anos. E olha lá, se for um pouquinho mais velho, o problema é um pouquinho mais velho ainda. Com problemas interiores, problema não resolvido, tem que buscar Jesus, tem que ser livre. Jesus liberta de verdade. Mas a liberdade só vem pelo clamor. Irmãos, esses problemas interiores é engraçado. Quando a pessoa está melhorzinha, ela acha o problema idiota. Ai, nem sei como está com o problema, né? Que besteira. Passa 2 horas, o problema já está do tamanho do mundo. Assim a pessoa não consegue resolver. E daí quando ela está bem, ela não ora porque ela acha que o problema é besteira. Daí não resolve nunca. Diga glória a Jesus. Tem que resolver, tem que clamar ao Senhor para ser livre. Repita comigo: existe um momento de liberdade na vida do crente. Ouça isso, é doutrina bíblica. Deus permite com que os seus servos, por um tempo, sejam aproveitados por outros. Outros se aproveitam da pessoa, outros tiram lucro nas tuas costas, e você é pisado, e você é passado para trás, e você é humilhado. É tempo de Deus. Já vai chegar o tempo em que o Senhor vai te colocar em posição de liberdade. Salmo 129 é um salmo que só fala isso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, olha Israel. Fizeram sulcos compridos nas minhas costas, mas Deus é justo, cortou as cordas dos ímpios. Diga glória a Jesus. E outro salmo muito maravilhoso, Salmo 66, ouça só, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem nas nossas cabeças. Nós passamos pelo fogo, nós passamos pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância.
Eu entrarei na casa do Senhor com holocaustos, eu pagarei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Eu te oferecerei holocaustos com animais nedios, com odorante de fumo de carneiros. Eu oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele eu clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Diga glória a Jesus. É tempo. Parece que nada vai para frente, tudo que faz termina, não tem dinheiro de jeito nenhum, é problema daqui, é problema dali. É tempo de Deus, serve ao Senhor. Diga glória a Jesus. Caminha, vai avante, não fale bobagem, não guarde raiz de amargura, continua na esperança. Vai chegar um tempo em que Deus te coloca num lugar de liberdade. Lugar de liberdade significa o seguinte: você pode não ficar rico, mas trabalha e o dinheiro não some. Como diz o profeta Ageu, coloca o salário num saco furado. Não, você trabalha e você começa a ver as coisas, mesmo que lentamente, você começa a ver as coisas caminhando. Diga glória a Jesus. Chega o tempo em que isso acontece, em que você não se sente mais pisado e mirado pelos outros, não, em que passa isso, teu coração assim atinge assim um mínimo assim de tranquilidade. Chega esta hora, é só ser fiel a Jesus. Diga glória a Deus. É só ser fiel que esta hora já chega. Irmãos, Salomão reinou neste período. 1 Reis 4:20. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que está no pé do mar em multidão, comendo, bebendo e se alegrando. E dominou Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E ele dominava sobre tudo e havia paz. Diga glória a Jesus. Vai chegar o tempo da tua paz. Fala isso para o irmão. Vai chegar o tempo da tua paz. Se você for fiel ao Senhor, vai chegar o tempo da tua paz. Seja fiel no pouco e você vai ser colocado sobre o muito. Vai chegar o tempo da tua paz. Quando você está com um problema, sirva ao Senhor, glorifica a Deus, não fala bobagem, não tenha crise de mau humor. Dias atrás, estamos conversando em casa sobre pessoas. Tem gente que é assim, é só não ter dinheiro, entra em crise de mau humor, não conversa com ninguém porque está sem dinheiro. Fala assim, que feio. Daí o Senhor nem abençoa, depois porque diz, olha o vexame que está fazendo, só porque não tem. Não, mas é quando não tem, é que a pessoa tem que assim dar bom testemunho, etc. Porque já vai vir a benção. Diga glória a Deus. Nosso Deus é grande. Aleluias. Irmãos, e no versículo 6, nesse momento ainda antes da vitória, o povo se alimentava das promessas de Deus. A partir do versículo 6 é uma compilação de promessas antigas feitas a Israel sobre a conquista da terra prometida, sobre tudo o que Deus tinha dito que havia de dar ao povo. No momento eles não estavam vendo nada daquilo, estavam cercados de inimigos, mas eles ficavam recitando as promessas de Deus. Diga glória a Jesus. Já contei a história para os irmãos, em 1800 e pouco, um homem lá na Inglaterra, chamado George Miller. Deus o chamou para cuidar de órfãos. Ele tinha um orfanato com 500 órfãos, sem um tostão sequer. Chegava de manhã, punha as 500 crianças para tomar café, não tinha nada para servir. Ele ajoelhava e ficava assim, graças a Deus, porque o Senhor é Deus de toda a providência, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não terminava a oração, tocava a campainha, era comida chegando de caminhão. Diga glória a Jesus. Agora se fosse uns e outros chutando até as cadeiras, tenho que cuidar aqui de órfão e nem comida tem, que Deus é esse? Eu tinha morrido de fome desde 1800. Mas em misericórdia. Quando você tem que glorificar a Deus, Deus proverá. Fala assim, Deus proverá. Glória a Jesus. Conheci um missionário bem jovem, tinha 19 anos. Muito usado nos dons do Espírito Santo. E Deus disse para ele ir ao Nordeste. Ele morava em São Paulo. Deus falou para ele no Nordeste, mas ele era um moço muito pobre.
E ele disse: mas Senhor, como que eu vou no Nordeste? Deus disse para ele: abre o guarda-roupa e põe a mão dentro do casaco, que lá no bolso do casaco eu já pus dinheiro. Ele foi lá, pôs a mão no bolso, o dinheiro estava lá para a passagem. Diga glória a Jesus. O mesmo Deus que pôs a moeda na boca do peixe pescado por Pedro, colocou o dinheiro naquele bolso de casaco. Deus faz maravilhas. Deus é Deus, não seja Tomé. Fala assim: não seja Tomé. Tem que crer. Diga glória a Jesus. Fala assim: tem que crer. Pastor, eu só creio se eu ver dinheiro na minha conta. Tomé. Fala assim: viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a partir do versículo 6, ali que são os versículos mais difíceis, vamos ver ali. Deus disse: na sua santidade eu me regozijarei. O regozijo de Deus é ver o seu povo conquistando as promessas. O regozijo de Deus é ver o seu povo crescendo, o seu povo conquistando aquilo que Deus disse que ia dar. Por exemplo, se Deus falou para você que quer te dar dom de profecia, a alegria de Deus é quando você receber o dom após buscar. Esta é a alegria de Deus. Por exemplo, se Deus disse que os teus filhos serão salvos, entre em campanha de oração e jejum pela salvação deles, porque quando você vai alcançar, Deus vai se alegrar quando você conquista as promessas. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito perfeita e maravilhosa. Aqui Davi estava lutando, um dos maiores inimigos era Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. E eles estavam recitando a palavra de Deus: repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Ouça isto que você vai ficar impressionado. Irmãos, Siquém, diga glória a Jesus. Versículo Gênesis 33, 18. Sucote é Gênesis 33, 17. Sucote é o lugar para onde Jacó foi logo após ter se encontrado com Esaú. Chegou em paz. Ele colocou o nome no lugar de Sucote porque Sucote significa em paz. Muitos anos depois, Davi lutando contra os descendentes do mesmo Esaú, num monte de problema, recitando a promessa: Deus me disse que vai dar Siquém e Sucote. E Siquém é a cidade seguinte para onde Jacó foi depois de Sucote. E Siquém é onde Jacó edificou um altar a Deus e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. O que significa isso aqui no contexto? Davi lutando com os descendentes daquele com quem Jacó já tinha se encontrado, só que Jacó saiu vitorioso. Então ele estava dizendo assim, como que dizendo assim: Senhor, tu deste vitória a Jacó quando ele se encontrou com Esaú. Estou eu aqui lutando contra os descendentes de Esaú. Tu és o mesmo Deus, dá a mim a mesma vitória. Assim como Jacó chegou em Sucote e colocou no lugar em paz, eu quero chegar em casa em paz, depois de sair desta batalha. Diga glória a Jesus. Fala para você: eu quero paz. Aleluia. E a paz se alcança no meio da batalha, recitando as promessas de Deus. Versículo 7: meu Gileade, meu é Manassés. Gileade e Manassés eram as terras a leste de Israel, depois do Rio Jordão, eram as terras mais distantes. Meu é Gileade, é como Davi querendo dizer assim: Senhor, guarda a unidade de todo o reino, tanto quem está para cá do Rio Jordão, como quem está para lá, porque os filhos de Amon eram ali daquele lado que podiam invadir. Senhor, então me dá a vitória ali. O Senhor disse que essa terra era minha, então preserva isso, que o Senhor já disse que é meu. Então Gileade era aquela terra. Manassés, uma das tribos de Israel que vivia ao leste do Jordão. Efraim é a força da minha cabeça. Efraim era a terra do norte, mas para o lado de cá do Jordão, onde tinham soldados, porque diz ali a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Judá era a terra do sul.
onde tinha os juízes, porque diz ali, é o meu legislador. Então clamando: Senhor, tudo o que o Senhor disse que vai me dar, preserva tudo. Na nossa vida particular seria: Senhor, guarda os meus filhos, o meu casamento, as minhas finanças, o meu trabalho, tudo que me diz respeito. O Senhor disse que ia me dar, então é meu, então guarda, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 8: Moabe é minha bacia de lavar. Moabe era um dos maiores inimigos aqui desta batalha grande. O que significa dizer Moabe é minha bacia de lavar? Era recitando no meio da luta, antes da vitória, dizendo: Senhor, o Senhor vai me dar vitória, e o Senhor vai fazer com que o inimigo seja como o escravo que lava os meus pés. Por isso que diz minha bacia de lavar. Diga glória a Jesus. Sobre Edom lançarei o meu sapato. O Edom, o outro inimigo, vai ser o inimigo que vai tirar o sapato dos meus pés, como faziam os escravos antigamente. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Filisteus eram outro inimigo. Alegra, quer dizer, irmãos, quando o general chegava em casa, o escravo tinha que se alegrar com a vitória do Senhor, e tinha que pegar os instrumentos de música e cantar a vitória do patrão. Ser escravo não era fácil. Diga glória a Jesus. E eles no meio da batalha dizendo assim: Senhor, esse inimigo vai ser como aquele que vai lavar os meus pés, aquele ali vai ser como que vai tirar o meu sapato, e o outro vai ser como um escravo que vai se alegrar com a minha vitória. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e o crente canta a vitória do Senhor no meio da batalha, e o Senhor acaba dando a vitória mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e continuando ali: quem me conduzirá à cidade forte? Versículo 9. Quem me guiará até Edom? Isso ele fala porque a capital de Edom, o país de Esaú, era uma cidade chamada Petra, uma cidade no meio da montanha, era inexpugnável, tanto que em Obadias capítulo 3, Deus disse ao povo de Edom: ainda que tu faças o teu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubo, diz o Senhor. Porque a cidade era assim, humanamente impossível de ser conquistada, só que foi conquistada, e esse inimigo foi subjugado. Diga glória a Jesus. E o salmo termina de forma maravilhosa. Quem vai nos conduzir é Deus. O mesmo Deus que eu estou reclamando agora, que não está me dando vitória, só Ele pode me dar vitória. Versículo 11: vão é o socorro do homem. Vão, é inútil, o homem não pode nos ajudar. Em Deus faremos proezas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a vitória é do Senhor. Só Jesus pode nos dar vitória. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, não são as forças deste mundo, não é a força política, não é a força do dinheiro, não é a força da influência, não é a força familiar, não é a força social, não é nada. É só o Senhor que pode nos dar a vitória. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Dá-nos força para sairmos da angústia, porque vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele pisará os nossos inimigos. Senhor amado, queremos hoje também estar na mesma fé, na mesma esperança. Queremos hoje recitar os oráculos de Deus, lembrando das promessas do Senhor feitas de geração em geração. Como diz em Hebreus 13: nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer a carne. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio, nunca seja eu confundido. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor. Pai amado, abençoa-nos. Nós queremos alcançar esta fé nesta noite, a fé vitoriosa em Cristo Jesus. Recansunda lava de conta lava suda hariás. Glória a Jesus.